Olá, aluno, seja bem-vindo a esta aula. Sou o professor Maurício Manzali e nesta oportunidade estudaremos a unidade 1 da disciplina Métodos de Pesquisa. É uma disciplina que ela procura apresentar a você algumas questões relacionadas a método e metodologia, aplicada não só à pesquisa acadêmica propriamente dito, que na verdade é aquela que mais nos interessa, mas é uma disciplina que ela procura apresentar a forma do método ou as diferentes formas de método que existem na nossa vida cotidiana. Praticamente tudo aquilo que nós fazemos está envolvido com algum tipo de metodologia, com algum tipo de procedimento, planejamento. E é por isso que a disciplina então serve para mapear esses assuntos relacionados ao método, né, aqui com você, e eu espero que você goste da disciplina. Então, os objetivos da disciplina, para que você bem possa compreender qual é o nosso ponto de saída, né, e qual o nosso intuito, até onde nós pretendemos chegar, o objetivo da disciplina é fazer um estudo sobre o método. E método de forma mais genérica, né? Não só aquele método aplicado a ciências aplicadas ou aquele método que é aplicado ao trabalho acadêmico, à pesquisa acadêmica ou pesquisa científica. Mas sim, nós vamos falar do método científico e do método científico, né? Do método científico e do método acadêmico, mas não de um ponto de vista extremamente formal, extremamente epistemológico, né, da aplicação das metodologias ou do estudo das ciências das metodologias. O nosso intuito aqui é promover um discurso, ou promover um debate consigo, para que entenda o método das formas mais básicas possíveis até as formas mais agregativas e um pouco mais evoluídas com questão à aplicação da metodologia. Então, portanto, um dos principais objetivos da disciplina é iniciar o aluno no trabalho intelectual, alicerçado na busca de conhecimento por meio da aplicação da metodologia científica, visando capacitá-lo para que possa bem utilizar os instrumentos necessários à busca de informação. Então veja que aqui nessa frase sobre o objetivo da disciplina é o trabalho intelectual, alicerçado na busca do conhecimento. Então a disciplina ela versa sobre a importância do método ou de diferentes métodos para buscar conhecimento e elevar a intelectualidade dos seres humanos. E, obviamente, você que está inserido num curso de graduação e a você, então, que nós temos a busca por essa intelectualidade e o dever de promover, então, a busca também pelo conhecimento. Ainda mais sobre os objetivos da disciplina como um todo, fazer com que o aluno consiga, a partir da disciplina, desenvolver habilidades para escrever um projeto de pesquisa. Então, o objetivo principal, qual seja, é de elevar a intelectualidade através da busca do conhecimento. E depois disso, fazer com que você tenha aptidão, habilidade, né, que você reúna habilidades diferentes para que possa, então, desenvolver um projeto de pesquisa, seja no nível de graduação, seja no nível do ambiente escolar, ou seja até no nível, né, do ambiente empresarial, né? Muitas pessoas trabalham em alguns departamentos, em algumas empresas, e esses departamentos, hora ou outra, precisam fazer algum tipo de pesquisa ou precisam fazer o desenvolvimento de algum tipo de projeto. E aí a disciplina ela também oferece condições para tanto. E aí então é necessária a aquisição de conhecimento das diferentes fases de uma pesquisa. Como é que eu começo uma pesquisa, qual é o meio, né? Qual é o recheio dessa pesquisa e depois como é que ela é finalizada e como que ela é comunicada também. Portanto, nós temos que partir da curiosidade à pesquisa bibliográfica. Nenhuma pesquisa acontece sem que exista a curiosidade. A curiosidade ela vem da dúvida, da inquietação, de alguma coisa que eu queira conhecer. E aí, se eu quero conhecer, eu vou fazer a pesquisa. Notadamente, a nossa aqui é a pesquisa bibliográfica. E aí, então, a pesquisa bibliográfica nos oferece condições para efetuar a coleta de informações. E essa coleta de informações, depois muito bem sistematizada, oferece condições, então, para que façamos a redação da pesquisa, que é a
comunicação, então, né? A comunicação verbal, ou a comunicação escrita, ou a comunicação visual daquela pesquisa que foi efetuada, daqueles dados que foram, então, coletados. Então, é por aqui que nós vamos, né? A disciplina, ela procura, então, sair da curiosidade e chegar até a comunicação daquela pesquisa curiosa que foi efetuada. Os temas desta unidade, né? Questões iniciais do método, né? Vamos falar rapidamente sobre questões iniciais do método, apresentando a você situações representativas das diferentes áreas da vida social. A exemplo de situações relacionadas às artes, à recreação, uma situação relacionada à viagem e uma outra situação relacionada ao planejamento. Nós vamos pegar 4 situações e trabalhar em cima dessas 4 situações a questão do método. E aí você perceberá o quão simples é pensar sobre esse assunto. E a abordagem metodológica das situações, obviamente, né? Não vou fazer uma abordagem histórica nem curiosa, mas uma abordagem metodológica dessas situações que são apresentadas, e todas essas abordagens, elas esboçam a noção do planejamento como método. Então, falou-se em método, falou-se em planejamento, e quando eu planejo, eu estou vendo hoje como eu estarei lá no futuro, né? O planejamento é alguma coisa de alcance de longo prazo. A primeira situação, então, é um conto infantil. A primeira situação que foi buscada nessa disciplina para lhe apresentar a questão do método é o conto infantil. Qual conto infantil? Os Três Porquinhos. Você deve muito bem conhecer a história aí, né, dos Três Porquinhos. A história dos Três Porquinhos, do Walt Disney, é a mais divulgada. É uma história de conhecimento praticamente geral. E é aquela história de 3 porquinhos que viviam na casa com a sua mãe, e num determinado momento eles acreditam que eles devem crescer. E como é que eles devem crescer? Eles devem crescer através do amadurecimento, né? Através de se lançar à vida e resolver os seus problemas cotidianos ou os seus problemas da vida. Pois bem, chega o momento então que eles saem da casa da mãe e cada um deles vai procurar então construir a sua própria moradia e resolver os seus problemas cotidianos e o desenvolvimento, então, das suas próprias vidas. E qual é a principal motivação que o fazem sair da casa da mãe? É o crescimento e o desenvolvimento pessoal. Muito bem. Por que se faz uma pesquisa? Por que se ingressa num curso? A mesma coisa. É crescimento pessoal, crescimento intelectual e desenvolvimento pessoal também. Então, cabe a história dentro do ambiente do qual nós estamos inseridos. Eram 3 porquinhos, né? E você se lembra muito bem da história. O primeiro porquinho, extremamente apressado. O que é que ele fez? Ele fez uma casa completamente desajeitada, toda ali de palha, né? E qualquer ventinho, a casa ia pelos ares. O segundo porquinho, ele foi um pouquinho mais organizado, construindo uma casa de madeira. E o terceiro porquinho, ele foi prevenido e ele foi paciente, construindo uma casa de alvenaria que levou um pouco mais de tempo. Então veja, um apressado, um pouco mais organizado e um pouco mais prevenido e paciente. Qual era o objetivo dos 3? Cada um ter a sua casa. Que método cada um deles empregou? Métodos diferentes. Um foi primeiro fazer de qualquer jeito para que ele pudesse depois brincar ou sair à farra ou qualquer outra coisa. O outro fez mais ou menos de forma atabalhoada, mas também extremamente rápida, para depois se divertir. E o terceiro não. O terceiro pensou primeiro numa questão mais sólida, mais concreta, para depois que viesse, então, a fartura, né? E a lição da situação que nós tiramos aqui? Primeiro a obrigação e depois o descanso. Então, essa é a primeira lição que sai dessa situação 1, situação infantil. Então, você percebe que o objetivo de cada um era o mesmo. As formas que foram utilizadas para alcançar esse objetivo foram formas extremamente diferentes. Depois nós temos a situação 2, situação 2 aqui, chamada de jogos de tabuleiro. E que jogos de tabuleiro é esse aqui, né? Um tabuleiro, né? A expressão tabuleiro é um terreno em que se desenvolvem algumas ações. E aqui nós trazemos a você, né, para que você possa refletir sobre um jogo de xadrez.
Veja lá, tabuleiro, terreno em que se desenvolvem ações. Você pode pensar, por exemplo, no espaço geográfico, né? Você pode pensar na extensão de limites de espaço geográfico. Uma empresa está instalada num determinado espaço geográfico. Ela está instalada num local onde ela desenvolve ações. Muito bem, não vamos pensar no espaço geográfico físico. Pensaremos no espaço geográfico mercadológico. As empresas lançadas ao mercado, elas envolvem ações de mercado. Portanto, essas ações de mercado são também ações de estratégia. E o xadrez nos traz essa questão da estratégia, né? E é um jogo de conhecimento quase geral, né? As pessoas sabem, muitas pessoas sabem que esse jogo existe, porém, muitas pessoas também não sabem jogá-lo, não têm conhecimento acerca das suas regras. E ele é jogado entre dois adversários que movimentam peças num tabuleiro quadrado chamado tabuleiro de xadrez. O jogador com as peças brancas começa o jogo, né? Essa é uma das regras. Será a vez do jogador quando seu adversário tiver completado um lance. E aí vai, né, com todas as regras do tabuleiro de xadrez, do jogo de xadrez, que você pode até fazer uma pesquisa acerca dessas regras. E o jogo do tabuleiro de xadrez, ele tem algumas peças. Tem lá os peões, as torres, os cavalos, os bispos, as damas, né, e os reis. Então, cada peça desenvolve um papel diferente dentro do tabuleiro e no jogo de xadrez. Muito bem. Essas peças, quem é que são? Essas peças são os instrumentos de traçar estratégia. Da mesma forma que uma empresa dentro do ambiente mercadológico, ela usa instrumentos de traçar estratégia, ou preço, ou propaganda, ou promoção, ou a praça, né? Falando aqui do ambiente do marketing, o jogo de xadrez, como ele também está traçado em termos de estratégia, ele tem também alguns instrumentos que são utilizados para essa estratégia. E no jogo de xadrez, os acontecimentos dão-se de tal modo que não é possível agir sem cálculo e antecipação, isto é, estratégia. E mesmo em cada jogada é necessário lembrar das táticas. É um exercício de avanços e recuos, de ocupação e de apoios, decisão, sacrifício e oportunidade, como na vida. Veja, por exemplo, né, todos os dias pela manhã, quando você acorda e sai para o trabalho, que método você emprega? Vai de carro, vai de condução coletiva, né, condução urbana, do transporte coletivo. Se eu for de carro, qual a melhor alternativa? Se eu estou numa cidade, num grande centro urbano, outro trânsito ele é muito forte, né, logo pela manhã, quais são as alternativas que eu tenho? Se eu atrasar um pouco, eu vou chegar atrasado, ou seja, como é que eu resolvo isso daqui? Então veja essa frase aqui, ó. O xadrez é um exercício de avanço e recuo, de ocupação e de apoios, decisão, sacrifício e oportunidade. Na vida, quando nós efetuamos uma decisão, nós estamos decidindo por alguma coisa e abrindo mão de outra coisa. É um sacrifício, é aquilo que nós chamamos de custo de oportunidade. Em termos de método, em termos de pesquisa, isso também é aplicado. A partir do momento que eu decido pela pesquisa de algum assunto específico, eu negligenciei qualquer outro assunto. A partir do momento que eu decido por um curso, né, que nem aí decidimos por um curso gerencial, por um curso de administração, o que vai acontecer? Eu abro mão de outros cursos. Então, eu estou tomando uma decisão que me faz levar em consideração alguns instrumentos que eu tenho. E esses instrumentos talvez sejam dados através da habilidade. Dito isso, passamos à nossa primeira interatividade da aula. Sobre o que foi tratado neste bloco, indique a alternativa correta. A. O estudo de método requer que sempre se estude formalidades. B. Não se deve levar em consideração o cotidiano para se entender metodologia. C. Há possibilidade de encontrar método em tudo aquilo que nos rodeia. D. Do ponto de vista desta disciplina, a história dos porquinhos não passa de uma história. E. O jogo de xadrez serve somente para ensino das áreas quantitativas. Daqui a pouco voltamos.